Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Voltamos a fazer nossos cultos somente online. Houve uma recomendação da Igreja Nacional para todas as nossas IPIs no estado de São Paulo por conta do aumento do coronavírus no estado, tanto de casos quanto também de mortes. Então essa prudência realmente faz com que a gente precise parar o culto presencial e permanecer nessa modalidade online. Hoje pela manhã, assistindo também o culto da Catedral de São Paulo, que é a nossa primeira IPI de São Paulo, eu soube da triste notícia de que um dos integrantes do Ministério de Música lá foi detectado positivo para o Covid. Então a igreja também teve que mudar um pouco o seu sistema, tiveram que os pastores ficar de quarentena, cada um nas suas casas. É uma notícia muito triste. Por prudência, eles resolveram fazer o culto transmitido cada um da sua própria casa, mas esses tempos realmente faz com que a gente precise tomar medidas diferentes em preservação de vidas, em preservação dos membros da igreja. Pela graça de Deus, a nossa comunidade aqui, ninguém pegou Covid, eu continuo orando para que ninguém pegue, assim como também continuo incentivando, motivando que cada um tome cuidado, continue fazendo distanciamento social, continue fazendo a sua higienização pessoal com álcool e gel. Tudo isso para que realmente nós possamos ficar livre desse mal, e as nossas orações temos como Igreja Nacional dobrado o joelho para que esse tempo de pandemia já cesse, nós já possamos desfrutar aí de uma vacina segura que possa assim estar imunizando a sociedade brasileira e as vidas das pessoas poderem voltar ao normal, os cultos também poder voltar ao normal. Mesmo com esse distanciamento, mesmo sendo um culto só online, nós temos todos os motivos para continuar louvando a Deus, tendo fé nele, tendo esperança nele e principalmente tendo alegria nele. Nós estamos entre o Natal e o Ano Novo e eu espero que todos tenham desfrutado de boas festas, mesmo algumas famílias não podendo se reunir, mas eu espero mesmo que realmente você tenha tido a alegria vinda do alto, que é só o Senhor que pode dar nesse tempo. Jesus disse que Ele daria a paz para cada um de nós, uma paz que o mundo não conhece. Esse momento que nós estamos vivendo é um tempo que a gente pode desfrutar da paz e da alegria que talvez o mundo não conheça, que só aqueles que têm fé e esperança no Senhor podem desfrutar. Então vamos continuar confiando no Senhor, tomando todas as precauções necessárias e adorando a Deus, mesmo com esse distanciamento, mesmo cada um no seu lar. Vamos fazer nossa casa de um altar para adorar ao Senhor nosso Deus. É isso que Ele quer de cada um de nós também nesse tempo. Vamos fazer uma oração de confissão, motivada por um texto que vou ler agora do salmista, no Salmo 38. Os primeiros 4 versículos, ele nos chama a esse momento de confissão, dizendo o seguinte: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há partição na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois se já elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Nós compreendemos que não existe pecado pequeno ou pecado grande. O salmista aqui, ele está vivendo um momento de sofrimento e dor por conta de reconhecer o seu pecado. Diante de um Deus tão santo, um Deus santo como é o nosso Senhor, ele fica realmente indignado com o pecado. Mas também temos a promessa do Senhor Jesus, diz que se vocês cometerem pecados, o próprio Senhor Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Basta que confessemos, basta que nos arrependamos e assim voltamos a viver uma vida em busca dessa santidade. Mas vamos reconhecer que somos falhos, vamos reconhecer que somos pecadores diante desse Deus tão santo e pedir que Ele, na sua graça e misericórdia, nos perdoe os pecados. Oremos. Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, nós como igreja estamos reunidos, mesmo distante uns dos outros, e pedimos a Tua graça, Senhor, para que ela se derrame nos nossos lares. Onde tiver um povo Teu, onde tiver um servo Teu,
te orando, Senhor, que a Tua presença agora seja manifesta, Senhor. Principalmente nesse início de culto, onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelos erros que cometemos, seja eles por pensamento, seja por falas, seja por qualquer outra ação ou mesmo por omissão. Um tempo como esse, Senhor, exige de cada crente ações de solidariedade, generosidade, de fé. Talvez, ó Deus, algumas oportunidades tenham surgido para nós como individualmente, como cristãos, mas como igreja também, e temos nos omitido a isso. Então, nos perdoa a isso também, Pai. Pedimos a Deus que esse perdão venha para que as nossas mãos sejam limpas e os nossos corações purificados, porque queremos levantar mãos santas em adoração a Ti nessa hora, Senhor. Ouve o nosso pedido de perdão, ouve o nosso clamor, mas também queremos, ó Senhor, também Te adorar, render graças a Ti, dizer o quanto, Deus, nós Te amamos, Te louvamos, Te engrandecemos, porque Tu és o alto Deus no céu, mas que também desce à terra e se compadece dos contritos, dos abatidos de espírito, consola, conforta, que se achega aos necessitados, que acode aos aflitos. Um Deus que olha para nós com olhar compassivo e vem em socorro. Muito obrigado, Senhor, por todas essas coisas. Queremos ser gratos nesse momento também, Senhor, pela semana que tivemos, pelo Natal, Senhor, que comemoramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todas as nossas famílias possam desfrutar desse espírito natalino, dessa alegria do alto, em que foi comemorar a descida do Salvador a este mundo, trazendo alegria aos povos, como os anjos disseram àqueles pastores em Belém. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa nosso culto, recebe a nossa adoração, nosso louvor que a Ti vamos prestar e seja engrandecido no nosso meio. Também pedimos que a Tua unção, Senhor, esteja, Senhor, sobre nós. Na hora de abrir a Bíblia, possamos, Senhor, ser por ela alimentados, fortalecidos, edificados, transformados, Pai. Assim nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, amém. Vamos agora ter um momento de adoração ao Senhor nosso Deus, que os nossos irmãos prepararam os louvores, e não seja só um espectador, não só assista esse culto, participe dele, adorando e louvando ao Senhor nosso Deus também. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
Durante esse mês de dezembro, em comemoração ao Natal, ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, me propus a falar justamente de Jesus, esse menino que nasceu, um filho que nos foi dado por nosso Deus para ser o Salvador do mundo, baseado justamente em Isaías capítulo 9, versículo 6, onde fala ali do nosso Salvador vindo ao mundo, recebendo ali 4 nomes muito importantes que são características do seu governo. E eu já falei em mensagens anteriores sobre o maravilhoso conselheiro, já falei sobre o Deus forte e hoje nós vamos falar sobre o Pai da eternidade. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui em Isaías 9, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ainda no versículo 7 diz o seguinte: Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então esse texto vai ser a base para a nossa reflexão, nessa mensagem sobre o Pai da eternidade, que é uma referência ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que Ele fale conosco nessa hora. Pai amado e querido, queremos pedir a Tua palavra. Uma palavra, Senhor, que foi escrita, deixada para nós, mas pedimos que Tu fale, Senhor, através dela. Ela possa nos instruir, possa nos aconselhar, possa nos trazer alegria, possa nos trazer esperança, seja alimento espiritual para nós. E que não seja eu falando, Senhor, mas seja o Teu Espírito comunicando as Tuas verdades, Senhor, ao coração de cada ouvinte nessa hora. Eu te peço isso, Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação dos meus irmãos, para o crescimento espiritual deles, para que todos nós possamos, ó Deus, crescer à estatura da plenitude de Cristo e chegar à perfeita varonilidade, à perfeita maturidade de cristãos, para que assim nós não sejamos como meninos, levados de um lado para outro ao redor de todo o vento de doutrina. Nós pedimos, Senhor, essa iluminação, essa palavra, essa bênção, Senhor, do alto, agora nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Dia 2 de dezembro de 1825, às 2h30 da manhã, nasceu Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Quando ele nasceu, a sua mãe disse o seguinte: um filho que correspondeu a todos os meus anseios. Ela já tinha tido alguns filhos, ele era o 7º. Dos filhos anteriores, muito eram meninas, e os meninos morreram. Pedro ia se tornar o imperador do Brasil. Existia toda uma expectativa antes do nascimento dele. Quando ele nasceu, a alegria de ter nascido um menino robusto, medindo 47 centímetros, foi uma alegria para todos, porque agora esse sim vai vingar. E aí, por conta disso, houve uma celebração muito grande na capital carioca, que era a capital do Império na época. O mestre-sala da dona Leopoldina, ele fez uma festa muito grande, apresentou à corte o menino nascido e por 4 dias ficou iluminada toda a cidade carioca do Rio de Janeiro, onde o povo estava em festa pela alegria de ter visto essa criança. O governante, ele é muito importante para uma nação. É ele que estabelece a unidade da nação. Davi fala muito sobre isso. Quando Davi assume o reino, o povo estava dividido. Existia aqueles que ainda eram adeptos de Saul, existia outras tribos que estavam espalhadas, onde não existia coligação em toda a nação. Então, quando ele começa a governar, ele vai dizer: "Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão. É como o orvalho do Hermon, onde ali produz bênção e vida para sempre." O que o salmista está dizendo, o que Davi está dizendo, é que a importância da unidade era a força da nação. E tem esse entendimento sempre na história de que o rei, o governante, no caso aqui era o imperador, ele é aquele que ia trazer unidade à nação.
O Brasil vivia muitos conflitos naquele momento, existia muitas manifestações, existia algumas guerras revolucionárias que eram independência, como Pernambuco, por exemplo, e outras regiões do Brasil também. Houve muitas revoltas naquele período. A expectativa da nação, da corte principalmente, é que esse rei que estava nascendo pudesse unificar todo o Brasil, para assim ser uma única nação fortalecida na pessoa dele. Essa história que eu estou contando do Brasil, ela não é diferente de Israel. Israel também, na época em que Isaías está escrevendo, ela está dividida. Existia dois reinos principalmente, que era o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era governado através de Judá e o reino do norte era governado através de Efraim. Eram reinos separados, reis separados, mas existiam muitas ameaças externas, o povo não estava em unidade, o povo estava em perigo de sofrer uma derrota. E o próprio Deus também já estava contra o povo. Por conta do aumento do pecado de Israel, Deus, através dos profetas e através de Isaías, estava dizendo ao povo o seguinte: vai vir contra vocês a Síria, principalmente contra o reino do norte, e vocês vão cair cativos. Vocês vão ser levados para outros povos e vocês vão perder o rei. Tempos mais tarde aconteceu a mesma coisa com Judá. Também o rei foi deposto, o povo todo sofreu uma baixa muito grande com muitas mortes e os melhores sobreviventes foram levados para a Babilônia. O que está acontecendo nesse período de Israel é que agora a casa de Davi está sem um rei. O trono de Israel está sem um governante. Quem governa sobre ele são os seus inimigos. Então, essa palavra de Isaías aqui era uma palavra de esperança, de que, de fato, Deus ainda velava por Israel, ainda amava Israel e ia trazer salvação a Israel através de um governante, um que foi prometido. Se você vai lá para 2 Samuel 7,16, o contexto ali é de que Davi ele está na sua casa, então ele olha e vê que a arca do Senhor está numa tenda e ele faz uma promessa ao Senhor de construir um templo, uma casa para Deus. Só que Deus diz assim: você vai me construir uma casa? Eu é que vou construir uma casa para você. O Senhor faz um jogo de palavras ali no original hebraico com bet e bat, né, que quer dizer filhos e quer dizer casa. Esse jogo de palavras que Deus está usando para Davi é o seguinte: você pode até fazer uma casa para mim, mas quem realmente vai fazer uma casa para mim sou eu mesmo, através do teu descendente. O Senhor já está prometendo a Isaías a pessoa de Jesus Cristo. Jesus será a verdadeira casa de Deus, ele será o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, onde o próprio Jesus confirma isso dizendo que ia destruir o templo de Herodes, e em 3 dias ergueria um novo templo, que era ele mesmo, onde ele era a perfeita habitação de Deus. Mas na promessa que Deus está fazendo a Davi, o Senhor está dizendo para ele o seguinte: eu vou estabelecer a sua casa, e será para sempre. Como a casa de Davi ela foi deposta, ficava agora no coração do povo de Israel essa incongruência. Bom, nós estamos sem um rei agora. A casa de Davi foi derrubada. Como é que Deus vai cumprir essa promessa? E o Senhor vai cumprir essa promessa na pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz a Davi o seguinte, lá em 2 Samuel 7,16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, Deus está dizendo: nenhum povo vai destruir completamente a tua casa, a tua descendência, porque eu estabeleço ela para sempre. E nós sabemos muito bem que Jesus é da descendência de Davi. Jesus é o Messias prometido, é o Rei prometido. Então esse texto que nós estamos lendo agora de Isaías é uma confirmação dessa promessa que Deus fez a Isaías, dizendo assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está nos seus ombros. A expressão de governo nos seus ombros é a ideia do cetro. Quando o rei ia ser coroado e receber a regência, ele recebia um cetro e colocava sobre o ombro, dizendo que a partir daquele momento ele era o governante soberano.
Esse menino será um governante soberano. Mas a confirmação do nosso texto, no versículo 7, fala de que ele será, aquele que vai governar sobre o trono de Davi. Quando ele diz o seguinte: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O Senhor está fazendo essa promessa de que aquilo que ele já disse a Davi, está dizendo agora a Israel: o trono de Davi vai permanecer. Não é o fim total. Esperem, confie, aguarde. Tão somente obedeça as palavras, tão somente viva aquilo que Deus ordenou para cada um de vocês, porque o Senhor não vai abandonar vocês completamente. Jesus ele veio para o remanescente de Israel. Paulo diz que Jesus veio primeiro para o judeu, para que depois fosse estendido também aos gregos, que somos cada um de nós, os gentios, que é outra expressão usada para falar dos não-judeus. Ele veio primeiro para os judeus. Quando ele nasceu, ele veio para os judeus, para ser o descendente da casa de Davi, para ser aquele que vai governar. Só que a forma que Jesus começou a governar não foi como os judeus esperavam. Não foi como a expectativa deles, a ansiedade deles, tanto aguardavam, que era de um soberano militar que viesse para destruir os outros, os inimigos principalmente. E aí nós vamos entender a vinda de Jesus a partir desse texto de Isaías no seguinte, Ele é o maravilhoso conselheiro, nós já falamos sobre isso. Ele é o Deus forte, nós já falamos sobre isso. Mas Ele é o Pai da eternidade. Porque o governo que tinha sido prometido por Deus a Davi e a Israel era de um governo eterno, para sempre. Uma paz sem fim, como diz no versículo 7 de Isaías 9. Então, para que essa paz seja sem fim, é necessário que o governo, que esse soberano, ele seja o Pai da eternidade. Completamente diferente daquilo que os judeus esperavam. Todo judeu, todo povo em si que tem um governante, ele espera que o seu governante seja sábio, ou seja, um maravilhoso conselheiro, que ele seja forte, que ele seja vigoroso na forma de governar, para estabelecer o que é certo, o que é justo. Mas ninguém esperava que esse governante fosse um pai da eternidade. É algo totalmente diferente agora que Deus está prometendo, porque é a partir de Jesus que o governo será sem fim. Então, o primeiro ponto que nós podemos aprender desse Pai da eternidade, que é Jesus Cristo, que já nasceu, a qual comemoramos há poucos dias atrás, Ele é o próprio Deus. Ele é um com o Pai, que é de eternidade a eternidade. Isaías exalta um atributo na pessoa de Jesus, colocando uma divindade sobre essa característica desse governante. Porque nenhum governante terreno, ele é um Pai da eternidade, ele é um ser eterno, só Jesus é eterno. Então Isaías já está trazendo isso a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus confirma de que, assim como Deus é eterno, ele também é, quando ele diz assim: eu e o Pai somos um. O povo de Israel sabia que Deus ele era eterno, mas que o governante sobre Israel ser eterno, isso era algo que fugia à sua imaginação, à sua compreensão, qualquer coisa que eles pudessem imaginar. E Jesus é esse ser eterno que vai ser o governante. Isso para o judeu era uma coisa meio que até blasfema. Primeiro, Jesus vem sentado sobre um jumentinho. Quando ele entra, aquela entrada triunfal em Jerusalém, é sobre um jumentinho. Um homem pobre que não mora nos palácios, que não se veste como os grandes governantes. E esse vai ser o nosso governante? Esse é o Pai da eternidade? Esse mesmo Jesus foi crucificado. Esse mesmo Jesus do jumentinho foi morto numa cruz. Mas ele se torna o Pai da eternidade na sua ressurreição. E a partir da sua ressurreição, ele vence a morte para que ele mesmo nunca mais morra. Ele se torna aquele que inicia a eternidade já nele mesmo. Por isso que ele é o Pai da eternidade, é aquele que inicia, aquele que começa a eternidade. Mas antes mesmo disso, ele prometeu essa questão da eternidade para todos aqueles que nele crê. Você tem, por exemplo, João
fazendo uma referência a Jesus como esse que ele vai vivificar, dar eternidade a todos eles, quando ele diz, por exemplo, em João 5:21, pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus já está prometendo a eternidade para todos aqueles que nele crescem. João, ele fala muito da eternidade de Jesus. E já colocando Jesus em comparação a Deus, para que entenda que ele pode prometer eternidade, porque ele é eterno. Então ele vai dizer no início do seu evangelho, no princípio era o Verbo, era Jesus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus é eterno, Jesus é poderoso. Então ele pode prometer a eternidade a quem ele realmente quiser. Jesus confirma ainda dizendo, em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Só o Pai da eternidade pode prometer a eternidade àqueles a quem crer nele, àqueles a quem tem ele como seu Senhor, como seu Salvador. A eternidade de Jesus torna ele um co-idealizador da salvação. Então, lá na eternidade passada, ele junto com o Pai, ele começa a idealizar toda a redenção, inclusive se oferecendo para ser o Salvador e poder, como Salvador, dar a eternidade a todos aqueles que creem nele também. Então ele estava desde o princípio, desde o início da obra, de todas as coisas, estava com Deus. Nós temos isso registrado lá em Provérbios capítulo 8, onde o autor de Provérbios personifica a sabedoria. E baseado no próprio João, nós entendemos que aquilo é uma referência a Jesus. E aí tem uma hora que a própria sabedoria fala. Então o que nós vamos ler agora é Jesus falando, através daquele texto, dizendo o seguinte, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, Jesus já estava presente lá na eternidade passada, idealizando a eternidade para todos aqueles que nele crescem. E ele sendo o pai disso, aquele que inicia todo esse processo. A ideia de pai aqui é uma ideia de iniciador, como cabeça da eternidade, começando com Jesus. Então, ele é o pai autor do mundo que virá e o pai do povo do evangelho que vai gozar a eternidade. A eternidade é um maravilhoso projeto da parte de Deus para o seu povo. Ele nunca quis que nós morrêssemos. Ele nunca quis que houvesse essa degradação, essa corrupção do ser humano e da natureza. Ele desejava gozar a eternidade conosco. Ele gozava viver conosco para sempre. Foi o pecado que estragou tudo. Foi o pecado que fez com que a morte se estabelecesse no mundo. Foi o pecado que fez com que a doença nos acometesse, definhasse o nosso corpo e nos matasse. Ele não idealizou nada disso. Ele queria era a eternidade para nós. Como Agostinho sempre diz, o pecado foi uma invenção humana. Um mau uso do seu livre-arbítrio. E uma vez que o homem caiu no pecado, ele trouxe toda sorte de maldade, maldição no mundo, e ele ficou escravo desse pecado, a ponto de que ele já não tem mais essa liberdade toda. A sua vontade está corrompida. E porque a sua vontade está corrompida, ele não deseja mais o que é bom, o que é justo, o que é reto. E ao escolher o que não é bom, o que não é justo, o que não é reto, ele vai atrás de coisas ruins para si mesmo. Ele, na sua corrupção, se corrompe cada vez mais. E ele acaba se definhando cada vez mais, se destruindo cada vez mais. Veja, por exemplo, o mundo que nós vivemos. Tantas coisas foram criadas por ser humano que só trazem mal para si mesmo, que destroem a si mesmo. Quantas famílias não vivem de forma destruída, quantas vidas não estão destruídas e por conta de desejos corrompidos da natureza humana.
Então Jesus ele vem como esse agora que tem uma proposta de restauração total, uma proposta de fazer com que a maldição acabe, fazer com que a corrupção acabe, fazer com que a morte seja vencida, para que aqueles que nele crêem possam gozar de vida e vida em abundância, mas uma vida também eterna no Senhor. Nós temos um texto muito maravilhoso de Hebreus, capítulo 2, do versículo 10 a 14, que fala desse momento em que o Senhor Jesus está conduzindo os seus para a glória. Então ele diz, a partir do versículo 10, em Hebreus 2, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, que é Deus. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, dizendo, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez ele diz, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que me deste, para serem salvos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus vai nos conduzir, muitos filhos, à glória, entregar ao Senhor, e ainda vai destruir a morte, para que a morte ela não tenha mais poder sobre nós. E assim o Pai da eternidade, que é Jesus Cristo, garante a eternidade a todos a quem nele crer. Jesus, então, ele se torna o Pai. Ele se torna agora aquele que é o autor da vida e da felicidade eterna. Nós temos esses textos maravilhosos lá de Apocalipse, capítulo 21, quando o Senhor fala do conflito final. Vai haver um conflito final, onde Jesus vem para batalhar contra todos os inimigos de Deus, contra o diabo, contra a morte, contra tudo. E aí, a promessa que nós temos em Apocalipse 21, no versículos 4 e 5, é o seguinte, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que está assentado no trono, que agora está sentado no trono, eis que faço nova todas as coisas. O Senhor agora está fazendo nova todas as coisas. Por isso que Ele é o Pai da eternidade, porque Ele é aquele que inicia toda essa eternidade e dá eternidade a cada um de nós. Então, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, após ter sido coroado como rei, como foi coroado na sua ascensão, agora ele também vai vencer o mal, vai vencer a morte e vai ocupar o trono como o Pai da eternidade e um príncipe da paz, que é o que nós vamos ver na próxima mensagem. E em Jesus Cristo nós vamos poder viver eternamente. Olha só o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 24 e 28. E então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aquele que é o Pai da eternidade é o Filho de Deus, e ele vai governar eternamente, também sujeitando todas as coisas para Deus, para que assim o próprio Deus seja aquele que continue dominando sobre todas as coisas. Não existe nenhuma incongruência na profecia de Jesus ser chamado Pai da eternidade e ao mesmo tempo ser Filho de Deus, porque a ideia de Pai da eternidade é aquele que veio trazer, que veio gerar a eternidade para todos os salvos. É essa que é a proposta de Jesus, ser aquele que gera-nos para Deus e também nos dá a glorificação
que é um estado de eternidade, de um corpo que não se destrói mais, de um corpo que não está mais sujeito à corrupção do mundo, que não está mais sujeito à degradação, não está sujeito mais aos bichos para serem comidos debaixo da terra. Nós vamos ter um corpo glorificado, imperecível. Paulo fala sobre isso ainda lá em 1 Coríntios 15, quando diz assim, vai ser sepultado o corpo mortal e ressuscitar um corpo espiritual, para que esse corpo espiritual glorificado, ele não seja mais perecível, ele não seja mais destruído. O Pai da eternidade, Jesus Cristo, é que vai garantir isso para cada um de nós. A própria ressurreição dele já é nesse corpo transformado, nesse corpo que inclusive atravessou paredes, se encontrou com os discípulos, sumia num lugar e aparecia no outro. Um corpo que todos nós vamos herdar também. Jesus, ele é o primogênito, né, nessa eternidade. Ele é o primeiro, não é, dos que dormem a ressuscitar em corpo eterno e garantir a eternidade para cada um de nós também. Por isso que nós podemos, nessa época de Natal, adorar a Jesus Cristo, por ter nascido, por ter trazido salvação, mas na pessoa dele, ele já também inaugurar a eternidade e garantir a eternidade a cada um de nós. A eternidade que Jesus está garantindo para cada um de nós é uma prova de um relacionamento duradouro de amor que ele quer ter conosco. Quando ele estava fazendo a ceia com os discípulos, ele disse aos discípulos o seguinte: há tanto tempo eu queria ter convosco essa ceia, mas agora não terei mais até aquele dia em que terei de novo e beberei com vocês um novo vinho. Jesus, ele anseia essa eternidade desde a eternidade passada. Ele anseia ceiar conosco agora nessa eternidade futura, que nós vamos desfrutar com ele. Prova do seu amor, prova de um cuidado duradouro que ele tem para conosco, de um cuidado que ele vela por nós, para que todos nós sejamos vencedores até o fim e possamos, de fato, ser participantes da boda do Cordeiro e ceiar com ele eternamente. Eu quero encerrar com o texto que Paulo fala a Tito, dizendo o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Todos nós agora que temos o conhecimento de Jesus como Pai da eternidade, que não só prometeu, mas garantiu a eternidade para nós, que todos nós tenhamos e aguardemos a bendita esperança e a última manifestação da glória do nosso grande Deus, que é nosso Salvador Jesus Cristo. Essa palavra de Paulo sirva para nós e mantenhamos a esperança. Mantenhamos nossos olhos na soberana vocação em Cristo Jesus. Mantenhamos nossos olhos em Jesus Cristo, o Pai da eternidade, aquele que irá nos conduzir a toda a eternidade, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento nenhum, não haverá mais pandemia para nos distanciar uns dos outros. Nós seremos um só em Cristo Jesus na eternidade, graças ao Pai da eternidade. Adoremos ao Pai da eternidade. Pai amado, querido, nós te louvamos por Jesus Cristo, que Ele é teu Filho, mas para nós Ele é o Pai da eternidade porque Ele inaugura a eternidade. Ele não só promete a eternidade em todo aquele que nele crê, mas Ele garante, ressuscitando dentre os mortos. E Ele sendo primogênito entre os mortos, nós temos esse selo, essa esperança da nossa eternidade também nele conquistada. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deu esse Filho, que é um maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, que é o Pai da eternidade e que também é o Príncipe da paz. E que sobre nós, o Pai da eternidade, governe. Sobre nós, Ele se fortaleça e nos traga esperança. Que os nossos corações continuem sempre animados, que os nossos corações mantenham sempre com fé nesse Senhor Jesus Cristo. E apesar das lutas e tribulações que aqui sofremos, temos o céu, temos a nova Jerusalém, temos uma nova vida nos esperando na própria pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por isso. Eu peço a meus irmãos e irmãs que Tu
anime, traga força, traga fé, traga esperança aos seus corações. Que esse tempo de pandemia, Senhor, não faça com que eles percam, Senhor, a fé, mas que somente a fé deles, e principalmente somente neles, a esperança da bendita vinda e manifestação do nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a semana de cada um deles. Traga, Senhor, o suprimento que eles precisam. Sustenta eles em tudo, ó Pai. Também, como um escudo, Senhor, protege cada um deles, protegendo as suas vidas, guardando cada um deles, ó Pai. Guardando também a sua fé. Pai Santo, eu te peço, Deus, que a tua graça esteja sobre eles. O teu amor, Senhor, preenche o coração de cada um. E a força do Espírito Santo sustente eles com a tua destra fiel até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.